Bom dia. Preciso começar falando, já é de praxe, né? Mas eu preciso falar da minha satisfação de estar aqui na mesa nesse dia. Eu sou cria dessa casa, fiz aqui minha graduação, meu mestrado, minha especialização, sou cria da casa. Em particular, hoje tenho o privilégio não só de estar aqui convidada pelo Conselho, que é assim, um marco importante na minha carreira profissional, tanto que aprendi na minha militância no Conselho, porque é isso que é, né, uma militância, mas, em particular, porque hoje eu estou aqui no Dia do Assistente Social com parte das colegas que se formaram junto comigo há 30 anos atrás. Isso não é qualquer privilégio, assim, algumas, inclusive, que nem moram mais aqui no Brasil. É muito legal, assim, muito prazeroso estar aqui nesse lugar, né? Além dos companheiros de militância, companheiros de longuíssima data que passaram, viveram comigo um monte dos dilemas que certamente vou estar trazendo aqui. Eu, para além disso, preciso registrar para vocês o orgulho que eu tenho de ser assistente social, por ser uma categoria que corta na carne. Não temos menos ou mais problemas que os outros, mas nós lidamos com ele. E isso me dá um profundo orgulho. Eu vi essa semana de uma aluna dizendo a primeira coisa que mais me deu curiosidade no serviço social foi ver como essa discussão fala sobre o serviço social, discute sobre o serviço social. Isso, para mim, é motivo de orgulho, porque a gente olha para o próprio umbigo e busca dar conta deles, né? Então, é muito prazeroso estar aqui hoje, convidado pelo Conselho, na casa que é responsável pela minha formação, com as minhas companheiras de trajetória e discutindo algo que é também cortar na carne, né? Jefferson, eu vou tentar... eu trouxe os slides, talvez, mais para me prender e poupar vocês do que eu falo muito e abro muitos parênteses na minha fala, então preciso ter alguma coisa que me prenda. Então, esse aqui é mais um norte para mim mesma do que para vocês. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é quem sou eu. Eu tenho uma trajetória de longo tempo, particularmente na saúde mental, mais de 20 anos de experiência na saúde mental, e, mais recentemente, na saúde do trabalhador. Dois campos que, tradicionalmente, prezam pela questão da interdisciplinaridade, por um trabalho coletivo. Eu, apesar de estar na docência hoje, eu não me debruço sobre esse tema. Esse tema não é um tema de estudo. Por isso, eu acredito o convite para estar nesse lugar, justamente a essa experiência. Isso não significa, de forma alguma, que eu tenha resposta para os dilemas que a gente trouxe. Talvez a tarefa que me deram aqui é muito mais de trazer, levantar as polêmicas, problematizar as questões que a gente traz no cotidiano. Me perdoe se eu frustro a expectativa de vocês de trazer respostas, mas minha tarefa aqui, sem dúvida, é talvez de dar talvez mais visibilidade para algumas questões que certamente alguns de vocês vivem, né, no cotidiano profissional. Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, que eu acho fundamental para a concepção de trabalho que eu tenho, e talvez para que me guia nas questões do sigilo, das polêmicas do sigilo, é que, para mim, trabalho em equipe pluriprofissional. Estou usando esse termo só para diferenciar da multiprofissionalidade. É que trabalho em equipe é, antes de mais nada, disputa de poder. Disputa de poder pela explicação da vida, pela versão da gênese do problema que a gente está tratando, pela concepção do papel do usuário no processo de atenção a ele próprio e, em consequência, pelo modelo de atuação. É isso que me guia tanto no trabalho em equipe, como para discutir qual é o meu papel enquanto assistente social no campo de trabalho pluri, inter, multiprofissional, seja lá na relação com outro profissional. Eu vou fazer uma breve trajetória aqui só para nortear o pensamento, e ele fica muito mais fácil de fazer, porque a professora Fátima já
passou por várias questões que eu gostaria de tratar aqui, né? Então, a primeira questão é de que a fragmentação do saber, da forma como a gente conhece, de certa forma naturaliza, é um trabalho, uma tarefa empreendida pelo positivismo na ciência, né? E essa fragmentação do saber tem como consequência uma fragmentação, um comprometimento dessa unidade do homem, do mundo e dos seus fenômenos. Consequência disso, as disciplinas, e aqui estou chamando de disciplina, né, as outras profissões, né, elas aparecem como unidades autônomas, como versões múltiplas do real. É como se houvessem mundos distintos, como se o real, na verdade, aliás, essa não é uma frase minha, né? O real não existe, o que existe são versões sobre o real. E é essa fragmentação que vai dar subsídio à divisão sociotécnica do trabalho, mas, em última instância, também à divisão de poder político entre as classes sociais, porque é dali que deriva a alienação do trabalho e a possibilidade de apropriação pelo dono dos meios de produção. E, assim, o trabalho, o saber-trabalho, fracionado, também dá sentido às instituições segmentadas, a instituição de saúde, instituição de educação, a instituição de assistência, e, mais fragmentada ainda, saúde da mulher, saúde da criança, saúde... Okay? Esse conhecimento, trabalho partido, também vai hierarquizar os saberes a partir da missão institucional. Por isso, aqui na instituição de saúde, o saber dominante é o saber do médico. No saber, nas instituições sócio-jurídicas, do campo sócio-jurídico, o saber central é o do juiz, assim como na educação, o do professor, né? Isso tem uma hierarquia que é central para a gente discutir. Trabalho em equipe e para discutir a questão do sigilo profissional. Eu vou falar um pouquinho mais à frente aí sobre esses modelos e como é que ele implica no sigilo, mas naquelas instituições em que as outras profissões são chamadas de saberes auxiliares, como a gente conhece como paramédico, né, ou a gente podia falar como parajurídico, né, a ideia é de que os outros profissionais atuem para subsidiar a ação do saber dominante, né? Essa é uma questão importante para a gente definir. Não só discutir a autonomia técnica, mas também a questão do sigilo. O sujeito da ação profissional, ou usuário, né, objeto da ação profissional, aparece como um indivíduo isolado, próprio daquele serviço. A gente usa o usuário da assistência, o usuário da saúde, o usuário da educação, e nós estamos falando de um mesmo homem, né? Eu brinco dizendo que, quando a miséria acerta, ela não economiza, né? Nós estamos falando de um homem, produto de uma divisão, de uma sociedade dividida em classes, em que aparece para nós como desigualdade, vai rebater nas diversas dimensões da vida daquele sujeito, que é tratado como sujeito de propriedade daquela política, né? O usuário da assistência, o usuário da saúde, o usuário da educação, esquecendo que ele é o mesmo usuário que circula nessas diversas instituições. Por isso, ele é visto atomicamente, né, atomizado, descolado da sua totalidade e do seu pertencimento de classe. Numa educação que está voltada para o mercado e, sobretudo, para reproduzir socialmente as classes sociais, mais em particular a classe que vive do trabalho,
Os profissionais são formados para dar conta do indivíduo atomizado que aparece nas instituições como caso. O acesso do usuário aos serviços, aos demais profissionais, vai depender do modelo de atuação que está definido para aquela instituição. Em que medida isso é problema? Porque numa instituição de saúde, daquele tipo ambulatorial, né, em que o usuário marca consulta com um médico, ele passa por uma triagem do enfermeiro, vai ao médico, mas ele é encaminhado para o serviço social ou não, a critério do médico ou do enfermeiro, que reconhece naquilo que ele traz demanda ou não para o assistente social ou para outro profissional. Modelo de atuação entre os profissionais distintos definirá o grau de democracia entre os saberes, se ele é hierarquizado ou não, se o meu trabalho é um trabalho que meu trabalho é subsídio para a atuação, para a decisão, deliberação de um outro profissional que está considerado acima da minha profissão, da autonomia técnica das disciplinas, e aqui a gente tem uma grandíssima polêmica, da capacidade de reconstrução da complexidade do objeto, aquele objeto que foi lá fragmentado pelo saber positivista, bem como do avanço da política institucional ou da política social. É esse modelo de atuação, como circulam os saberes institucional, que vai determinar o grau de autonomia nossa, assim como dos demais profissionais. Lá na frente vou problematizar um pouco mais isso, como é que ele aparece. Mas uma questão central para a gente entender é que não importa qual o modelo, nenhum deles está imune a ser instrumentalizado por interesses de classe, muito. Ao contrário, esses instrumentos são serventia desses interesses. A forma como a instituição está organizada, o modelo de atuação, a missão institucional estão entremeados, marcados e definidos por interesses de classe. Falar um pouquinho da diferentes modelos, mas não tenho intenção aqui de fazer uma classificação teórica mais longa, mas apenas de tentar apontar como é que esse modo de organização, que eu venho dizendo que tem implicações severas para nós, como é que ele está implicado à questão do sigilo, tá? Que é tema nosso aqui. No modelo classificado como multiprofissional, ele envolve categorias distintas, sem um planejamento ou uma atuação conjunta. O exemplo, talvez, mais factível da gente entender é esse do ambulatório, em que você tem as especialidades em consultórios diferenciados, né, e que se articulam que se articula pelo prontuário, a partir da documentação dos registros de prontuário, ou por encaminhamento. Nesse caso, nesse modelo, as especificidades profissionais estão preservadas. O assistente social tem papel de assistente social, médico de assistente social, a especificidade está preservada. Ele é marcado por uma forte hierarquização entre os saberes, que está naquele modelo lá, em que você tem um saber que é aquele que, diria, carreia, marca a missão institucional. Ele tem, então, uma hierarquização de saberes, mas essa hierarquização também se expressa nos salários e nas condições de trabalho. É muito comum as pessoas da saúde reclamarem da sala do serviço social, que é uma sala apertadinha, para vários profissionais, com mobiliário inadequado, que você não tem condição de sigilo, condições
para atendimento, né, do usuário, em contraposição ao consultório médico, que às vezes é do mesmo tamanho, que fica lá reservado para ele, né? Isso tem a ver também com essa hierarquização. E não constrói uma axiomática comum, não constrói uma crença que oriente o trabalho da equipe, um projeto particular que seja socializado ou pactuado entre essa equipe. Né? Qual é a principal implicação aqui em relação ao sigilo? Ela vai estar no que registrar ou na fundamentação do encaminhamento. Eu queria levantar aqui uma questão que surgiu ontem no debate, na mesa, e que eu queria pontuar para vocês como uma questão importante para o nosso debate. Se, numa organização como essa, a informação sobre o usuário é feita através do prontuário, Fátima lembrava bem, é preciso que eu tenha clareza sobre o que registrar nesse prontuário, né, já que essa informação vai circular entre outros profissionais. Quero só fazer um outro parêntese dentro do parêntese, que, na melhor das hipóteses, ele circula entre os profissionais de nível superior, que estão, formação de nível superior, que tem implicação com cada, na melhor das hipóteses. Porque, normalmente, esse prontuário fica sobre uma mesa ou para um carrinho, que depois é levado por algum administrativo para outro espaço. Quando ele não fica, eu imagino que eu não esteja falando de nenhuma aberração, né? E que ele fica, às vezes, no corredor, à espera de que o próximo leve para outra sala. Né? Então, na melhor das hipóteses, ele circula só na mão de quem deve circular. Mas tem uma questão aqui importante para a gente pensar. Ontem falavam de profissionais de assistentes sociais que registrava tudo no seu caderninho pessoal e levava consigo o caderninho para evitar que aquela informação fosse violada, né? Aquilo não está no registro do prontuário, né? A questão do sigilo, ela também implica no sigilo em relação a outro profissional do serviço social, porque se tomarmos a questão do sigilo como segredo, eu não vou me ater nesse conceito, porque isso foi tema da mesa de ontem, o segredo foi revelado a mim, não aos assistentes sociais daquele serviço. Significa, então, que essa informação tem que ser protegida também dos demais assistentes sociais? Se ela tem que ser protegida, ela não pode estar no registro do prontuário, no relatório do serviço social, também na hipótese de que haja um arquivo específico guardador serviço social diferente dos prontuários. Acontece que, como nós temos uma formação generalista, a gente pode atuar em diversos campos. E, em cada campo, tem também normativas próprias daquele campo. No caso da saúde, eu vou acabar, por vício, falando muito da saúde, porque é a minha origem. A saúde também tem sua normativa em relação aos registros. O usuário tem direito de que todo atendimento seja registrado no prontuário. Tem direito a ter acesso ao prontuário. Com quem ficam as informações sigilosas? Ela é patrimônio institucional, ela é patrimônio privado do profissional. Se eu saio daquela profissão, daquela instituição, essas informações vão comigo? Seguem comigo? Quero problematizar algumas coisas, mas eu vou chegar lá para a gente discutir a questão da normativa.
modelo de equipe interdisciplinar. Ela envolve categorias distintas, implicando em planejamento, atuação e avaliação conjunta. Favorece a horizontalização de poder entre as disciplinas. Não suprime as especificidades, mas ele cria um campo de atuação comum, um campo que não é especificidade de ninguém. Cria uma axiomática, ele vai criar uma referência, um ideal a ser alcançado, que é pactuado coletivamente, que é partilhado, uma crença que é partilhada por aquela equipe. Trabalho em equipe é, então, um trabalho de constituição de uma hegemonia daquela axiomática, daquela finalidade percorrida, buscada pelas ações profissionais naquele campo. Isso é a característica da interdisciplinaridade. Dizem que interdisciplinaridade é o paradigma do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, não comi, só ouço falar. Mas aqui tem polêmica para burro. Acho que aqui talvez sejam as questões mais polêmicas no que toca o sigilo, né? São diversas e profundas polêmicas, e vou aqui só sinalizar algumas. O que se pode ou não pode revelar, em que condições, os registros de atuação, se eles podem, se devem conter tudo aquilo que foi dito naquele atendimento, naquela atividade, né? E a questão dos pareceres conjuntos, para a qual a gente tem uma normativa do Conselho, e vou fazer aqui um parêntese. Vindo da saúde mental, eu, na época da resolução, a resolução ficou em debate, né, entre o conjunto durante muito tempo, antes de ser firmada, eu estava na direção do Conselho, né? E eu fui uma fortíssima resistente àquela normativa, resolução, né? Eu tinha e tenho questões do que ela pode propiciar de freio, vou dizer isso lá na frente, para alguns avanços que já estavam garantidos. Por exemplo, de nós, assistentes sociais, eu sou antiga, né, na saúde, de nós podermos registrar no prontuário médico, né? A ideia de um prontuário médico vem exatamente daquele outro modelo lá, em que o saber médico é o saber central, todos os demais são paramédicos, né? De ter acesso ao prontuário, de poder registrar nele, de poder... Porque fazer um parecer conjunto com outro profissional significa um processo de construção de consenso. Então, o que implica em que todos os profissionais precisam discutir sobre o mesmo caso, ouvir a fundamentação do outro profissional, para se produzir um consenso que permita a construção de um parecer conjunto. Mas, nessa experiência do CRES, eu tive também a árdua tarefa, e é talvez a tarefa mais difícil de ser conselheira, que de estar num julgamento ético. E, por acaso, a questão ali era de um usuário que abriu um processo contra um assistente social, porque o parecer era um parecer que tinha sido desfavorável a ele, era um parecer conjunto com a psicologia, e o parecer não deixava claro o que era parecer da psicóloga ou do assistente social.
e, em função disso, o usuário alegava que o assistente social abriu também o mesmo processo no Conselho de Psicologia, dizendo que o assistente social ali firmava avaliações, pareceres sobre matéria que não era dele. E não havia, olhando ali, não havia como não dar razão ao usuário. E aí, assim, talvez fui compreender o quanto isso é um dilema. O código nos protege, mas também, ao mesmo tempo, nos atribui dever. Eu passei a ter mais cuidado com as minhas críticas à resolução, mais cuidado com o parecer, e talvez um pouco menos de arrogância para pensar que os avanços que, eventualmente, uma área conseguiu possa ser aplicável para todas as áreas. No modelo chamado de transdisciplinaridade, ele envolve essas categorias, mas ela não se identificam mais como assistente social, psicólogo, médico, mas elas assumem uma outra identidade, né, uma identidade comum que estaria acima das especialidades. Né? Acho que um exemplo é o próprio trabalhador de saúde mental. Né? Como característica, ela teria uma radicalização da democratização de poder entre as profissões, dissolve as fronteiras profissionais e, óbvio, se identificam a partir dessa axiomática comum. Nessa versão de trabalho em equipe, em tese, não haveria problemas com sigilo, porque não existe mais especificidade, não existe mais especialidade. Portanto, a questão do sigilo cai por terra. Né? Colocam haveriam porque os modelos de transdisciplinaridade não acertaram contas com os códigos de ética das diferentes profissões que compõem. Né? Mas é preciso fazer um alerta. Eu sou franca defensora do trabalho interdisciplinar, acho que já ficou claro, né? Do trabalho em equipe, né? Mas acho que são alertas importantes para a gente considerar. A primeira delas é de que o fato de trabalharmos em equipe multiprofissional não significa, de nenhuma forma, a recomposição daquela complexidade que o positivismo fracionou, né? Diluiu. Não basta estarmos juntos com outras profissões, com outros saberes, porque essa complexidade, a complexidade não é somatório, ela não é adição. O fato de termos vários profissionais não significa um trabalho nem sequer interdisciplinar, mas não significa garantia dessa complexidade. Essa complexidade só pode ser reconstituída se nós fizermos um confronto, uma articulação dialética entre esses saberes. Uma articulação que questiona não apenas o caso, mas a fundamentação, inclusive, dos instrumentos, dos pressupostos que estão implicados em cada prática profissional. Eu costumo dizer que a família, por exemplo, não é uma matéria específica do serviço social, né? Ela não é um objeto específico do serviço social. Inúmeras profissões têm experiência e teoria sobre como lidar com as famílias, mas poucas têm a tradição de trabalhar contato direto com famílias como essa profissão. E, em consequência, porque essa é uma profissão que corta na carne, temos muita produção, eu diria pouca produção teórica, mas muito o que dizer desse contato direto com as famílias. Né? Mas somos
profundamente tímidos para tensionar conceitos de família, modelos de atuação em família nas instituições onde a gente trabalha. Discutir, por exemplo, na área de saúde mental, que o conceito de família, o conceito burguês de família, que orienta o modelo, por exemplo, de uma linha da psicanálise, da família que é constituída por um pai, mãe, filho, cada um com um papel definido, e que algumas teorias da terapia de família consiste em verificar naquele núcleo familiar quem cumpre o papel de pai, quem cumpre o papel de mãe, quem cumpre o papel de filho, identificar e reconduzir, novamente reconduzir os papéis clássicos de pai, mãe, filho. Algumas teorias de família estão centradas nesse modelo, tensionar esse modelo, apontando que esse modelo não condiz com o modelo de família brasileira, que esse é um modelo burguês que reproduz, tem a clara intenção de reproduzir a classe trabalhadora do jeito que ela é. Esse é papel nosso. Isso está no nosso campo de mandato social. Somos profundamente tímidos. Isso pode recompor a complexidade de um objeto. Mas não me basta fazer um relatório social sobre as condições de vida, as condições econômicas daquela família, do lugar que ela mora, e somar ao parecer do psicólogo que diz que a mãe cumpre um papel de autoridade na família que deveria ser do pai. Não me basta dizer que aquela criança ou adolescente não tem limites, porque aquela é uma família chefiada por mulheres. Isto não reconstrói complexidade do objeto. Sequer o trabalho em equipe pode responder a essa perspectiva de uma articulação de saberes para fazer avançar um outro projeto de sociedade. Muito pelo contrário. Em geral, esse trabalho é demandado na instituição para a racionalização do trabalho, para a construção de profissionais polivalentes, ao gosto do projeto neoliberal, em que eu tenho especializações de um pequeno grupo e uma massa de trabalhadores polivalentes que podem ser facilmente substituídos pelo próximo, né? Isso tem implicações, rebatimentos na própria modelo de formação da universidade, né? A ideia de criar profissionais mais generalistas, né? Com uma formação na base, generalista, e depois a sua especialização, e a quebra das especificidades, visando essa subtração de direitos trabalhistas, né? Nos concursos, agora, cada vez mais os cargos genéricos, que definem um salário, uma carga horária que não respeita a carga horária específica das profissões, não respeita piso salarial, né? Não respeita as condições que estão definidas, os avanços que estão garantidos por cada categoria profissional, nivelamento por baixo, né? Então, como é que isso se afeta a nós, assistentes sociais? O serviço social tem uma contradição fundamental, né? Ele nasce na ordem burguesa, nasce por ela, com a missão de atuar na reprodução social da classe em si, de ensinar as pessoas a serem famílias trabalhadoras, né? Mas, ao se revisar, a fazer sua crítica, se propõe a servir ao projeto de constituição da classe para si. Essa contradição fundamental do serviço social vai trazer inúmeras polêmicas para nós no cotidiano,
mas, em particular, um dilema entre esse horizonte profissional e as normativas enquanto corporação. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Como produto dessa fragmentação do saber, o serviço social não se basta, né? A visão de totalidade, que é hegemônica hoje na formação, né, do assistente social, não significa integralidade. Portanto, o serviço social é uma formação ainda fragmentária, e, como trabalhador, seu trabalho é parcial e, ao mesmo tempo, articulado com o de outros profissionais, porque o trabalho é coletivo. Como profissionais assalariados, os assistentes sociais não escolhem a organização do trabalho, né, na instituição, nem mesmo as condições em que ele se operacionaliza. Ontem, a mesa trazia uma das questões, né, por exemplo, do atendimento na enfermaria. Né, se você tem que atender os usuários na enfermaria, você tem um leito ao lado do outro, as condições para o sigilo são bastante reduzidas. Né. Isso não pode justificar que a gente não cumpra a nossa função, que é de atender. Mas essas condições não são ideais, mas essas condições não estão postas para o serviço social. As salas que não têm proteção, tratamento acústico, e que permitem que o atendimento seja ouvido do outro lado, estão muito longe de ser escolhas nossas. Né? Mas essas condições objetivas não são nossas escolhas, porque somos profissionais assalariados. Esse assalariamento tem constrangimentos que Fátima já apontou e torna também minha tarefa então mais fácil de não precisar apontar. Portanto, a autonomia do serviço social é relativa. Como é que se dá, então, a questão do nosso trabalho na relação com outros profissionais e a questão central que a gente veio conversar, que é a questão do sigilo? Primeiro, é preciso lembrar que as normas são produtos históricos, né? Elas vão aparecendo, elas vão surgindo e se modificando de acordo com a realidade, que é uma realidade dinâmica. Portanto, a norma não faz a realidade faz a norma. O sigilo, a questão específica do sigilo, tem um duplo caráter que foi muito bem explorado ontem, que é o caráter do dever, nosso dever para com o sigilo, mas é também um direito nosso, que nos protege. Né? E eu penso que meu relato sobre a questão, né, da resolução mostra muito claramente de como ele pode ser chamado para nos proteger, nós, profissionais, nos proteger de ferir a ética e nossos princípios, os princípios que regem o nosso código em relação ao usuário, né? Não nos proteger corporativamente. Né? Ontem alguém disse, alguns assistentes sociais não registram um documento público para se proteger de um processo. Né? Então, não para nos proteger individualmente, mas para proteger a nossa tarefa de proteção ao sigilo do usuário. Né? Mas as normativas do serviço social em relação ao sigilo, num olhar mais rígido, menos flexível em relação à realidade, ou mais legalista, se quisermos, elas aparecem nos nossos instrumentos legais com alguma dubiedade. Isso também foi bem explorado ontem, né? Um estímulo ao trabalho interdisciplinar, mas em contraposição à concepção de que nada pode ser revelado.
tudo aquilo que eu souber, tiver conhecimento ou ver no exercício profissional, se constitui segredo e não pode ser revelado. Aparece também, ontem também bem explorado, a questão se nada pode ser revelado, aquilo que deveria ser de notificação possa ser acusado de omissão. Ou como freio aos avanços conquistados em algumas políticas sociais. É o caso que eu dizia das conquistas de alguns campos de saúde, né? Saúde mental, da própria saúde do trabalhador, alguns avanços que a gente já tinha conquistado e que precisam ser revisitados a partir das normatizações. A saída para essa dubiedade, como bem falou Fátima e ontem disse à mesa, está lá nos princípios éticos que fundamentam essa própria norma, o próprio Código de Ética. Eu queria trazer algumas tensões para a gente discutir depois. Como é que eu posso tensionar os paradigmas hegemônicos nas instituições sem interagir com os demais profissionais? Como é que eu posso interpelar as construções do tipo conceito de família, se eu não, a partir do modo como elas estão organizadas? As formações, eu dizia lá no início da minha fala, né? Nós somos formados para cuidar do indivíduo no sentido liberal. Nas instituições, a discussão quando acontece, é a discussão do caso. Como é que eu posso interpelar essa construção, o próprio conceito de família, por exemplo, da psicanálise, se eu não discutir a partir do que ela se traz para discutir, que é o caso? É na materialidade daquela instituição, materialidade das questões que são trazidas, que eu posso discutir os pressupostos que estão colocados nela. Eu não sei se acontece nas instituições debates como esse, das grandes temáticas, e que a gente pode, então, consensuando. Quando se tem reunião de equipe, é para discutir o caso, como eu conduzo o caso deste sujeito. E é a partir do tensionamento do caso deste sujeito que eu posso inferir questões sobre os pressupostos que estão colocados na atuação ou na análise dos demais profissionais, e é assim que eu posso construir a axiomática. É isso que eu dizia. Como é que eu posso fundamentar a minha análise sem dar materialidade a ela, sem partilhar informações colhidas no processo de trabalho? Não são aleatórias, eu não vou discutir casos fictícios, discussão de causo, né? São discussões de caso, concreto, material. Ou subvertemos a lógica da materialidade, né? É a partir dos casos concretos que eu posso dizer como esse ou aquele outro, aquela outra condução limita ou favorece aquele princípio da liberdade mais amplo. Eu queria trazer só alguns exemplos, brevemente, se é que eu sou capaz de ser breve, sobre a questão do paradigma da saúde mental, para poder exemplificar um pouquinho disso que eu estou falando, né? A psiquiatria vai lá nascer com o Pinel, no barco, no remo da Revolução Francesa, mais especificamente naquilo que propiciou o aparecimento, o surgimento do capitalismo, né, que justifica, e apreende a experiência da loucura, a complexidade da loucura
é reduzida a uma doença mental. A loucura até então, a loucura era tratada de diversos modos, né? Mas ela, antes de tudo, não era um problema do Estado, né? Ela é um problema das famílias, da coletividade, né? Ela era explicada pela divindade, enfim. Mas Pinel reduz aquela complexidade a uma doença mental, né? E o instrumento fundamental para ele é o isolamento no manicômio para a aplicação de um instrumento, de um tratamento moral, porque a loucura tinha uma concepção moral, né? Outros paradigmas vão suceder, questionar a tese da moralidade levantada por Pinel, mas a questão central aqui é que nenhum deles mais abre mão do hospício, do isolamento, né? Lembrando que agora, depois da Revolução Francesa, todos somos iguais, todos os homens são iguais. Antes, todos éramos diferentes, então ser diferente não era um problema. O problema agora ser diferente é um problema. Qual é a diferença central? É aquele que não pode, não está no mercado para negócio, não está na pista para negócio. Não pode vender, livre para vender sua mão de obra, né, para o mercado. A flexibilização do manicômio, ela só vai aparecer no pós-guerra, quando você tem uma necessidade de mão de obra. Aí a gente vai questionar aquele mundo de gente, de homens em idade produtiva, lá encarcerado. Aí eu vou ter as teorias da ressocialização, humanização do hospício, né, uma flexibilização do hospício. Com a psiquiatria democrática de Frank Basaglia, ele propõe, então, serviços de base comunitária, que são os CAPs que a gente conhece hoje, a partir da interdisciplinaridade, da intersetorialidade, com a intenção de reconstruir aquela complexidade que Pinel lá subtraiu. Mas essa perspectiva é uma perspectiva articulada às transformações societárias, lá na raiz. Tá? Vou passar. O eixo dela, né, é negação do saber psiquiátrico, fundado lá por Pinel. Mas, no lugar dele, no lugar dessa negação, foi se construindo, ao longo da história da reforma psiquiátrica, uma certa hegemonia do saber psi, mais, em particular, a psicanálise. Justamente no momento em que, no pós-guerra, vai havendo, então, uma restrição econômica e os consultórios, a experiência privada do cuidado em psicanálise vai sendo, então, restringido pelo poder econômico e a psicanálise, então, se apropria ou então, toma para si a perspectiva da reforma psiquiátrica, entrando nos hospitais psiquiátricos, né? Sob a égide do neoliberalismo, a política se torna focal, insuficiente para a demanda, com vínculos precarizados. Essa é a leitura neoliberal que se faz lá da perspectiva da psiquiatria democrática de Basaglia, perspectiva italiana. Mas o que eu quero trazer aqui? Centrada na subjetividade, aquela lá, se o manicômio antes serializava, né, eram todos iguais, a psicanálise entra para resgatar a individualidade, a privacidade de cada pessoa. Portanto, a condução é individualizante. Tá? E, em consequência, ela tem impacto na demanda para o serviço social nas instituições psiquiátricas. E essa demanda está muito afeita à ideia das práticas terapêuticas, porque elas passam a ser
hegemônicas na instituição. Portanto, a ter-se as atribuições, somente as atribuições legais, isso é uma frase textual de uma das nossas normativas, acho que da resolução, pode soar como um desestímulo a questionar esses pressupostos que definem esses modelos de atuação e que estão em franca colisão com os princípios que fundamentam o nosso código. Aquele olhar rígido, legalista, pode nos levar a dizer: minha parte vai só até aqui, quando nossa parte é o todo. Para concluir, quero dizer que não tem como disputar os paradigmas de atenção centrados na emancipação do sujeito, como o nosso código nos estimula a fazer, sem construir parcerias que partilhem desse mesmo projeto societário, que é o que está, enfim, em última instância, em questão. Esses parceiros dos projetos societários independem de categoria profissional. E aí quero fazer uma lembrança, né? O serviço social é uma profissão, não um partido político. Portanto, nossa categoria é plural no que se refere à questão de que projeto societário constroem, não independente das formulações das nossas normativas ou mesmo da nossa formação. Quero dizer com isso que fazer avançar os pressupostos que estão no nosso código de ética implica por reconhecer parceiros que nem sempre estão no serviço social. Portanto, o horizonte passa a ser as ações profissionais que estão pautadas no alargamento de direitos universais à classe que vive do trabalho, e Fátima dizia, né, preciso, então, fazer um arco, né, identificar esse arco. Num trabalho conjunto, como é comum em várias instâncias, né, do atendimento conjunto, é o usuário que vai dizer aquilo que quer ser revelado, que seja revelado para um ou outro, né? Nesse caso, mais tranquilo. Portanto, que requisições, eu penso, devemos ter para o trabalho em equipe? Conhecimento do seu mandato social e dos princípios que regem a profissão. Creio que muitos dos nossos dilemas estão centrados exatamente porque ainda não temos clareza a que viemos. Qual é o meu papel nesse negócio? Domínio sobre o paradigma institucional vigente e dos interesses que o permeiam. Não há como trabalhar sem fazer análise institucional, que implique em reconhecer que missão tem aquela instituição, em que conjuntura nasce, o que se espera dessa instituição e, em consequência, o que está colocado para cada demanda para cada profissional. E aqui acho que tem uma questão central para o trabalho em equipe, que é a pactuação de um certo código de conduta que está baseado em princípios éticos entre a equipe interdisciplinar. Como Fátima dizia, outro dizia, os códigos de ética são distintos, alguns sequer, né, têm regulamentação, mas o que permite o trabalho interdisciplinar, o trabalho em equipe, é a pactuação de um certo código de conduta que está pactuado, pode não estar normatizado, no sentido de que ferir esse código implica numa punição, né? Mas nós estamos falando de construção de um outro horizonte, de um outro patamar. Não temos nenhuma garantia, né? Só temos normas e punições previstas porque sabemos que haverão
os preceitos serão infringidos, né? Esse é uma pactuação ética em que a punição está nesse campo. Sobretudo, acho que uma requisição é saber manejar esse duplo caráter do sigilo, quando ele é dever e quando ele é direito. E o patamar é a proteção dos interesses do indivíduo social, que é, em última instância, o usuário do nosso trabalho. Bom, ficamos então para o debate. Obrigada.